Inauguração da ATA, Associação dos Terapeutas Adventistas, realizado no dia 27 de agosto de 2023, no auditório da Secretaria Municipal de Educação em Miracema, no Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos à cerimônia de inauguração da ATA. O Senhor Jesus colocou em nosso coração esse desejo de ajudar e organizar um povo. Uma mensagem, uma missão. Dou a palavra agora à nossa presidente, Caroline Marfilo. É com grande alegria que nós estamos aqui para dar início à nossa ATA, Associação dos Terapeutas Adventistas. Hoje vai ser um dia marcante para todos os terapeutas naturalistas cristãos e também para os terapeutas adventistas. Farei agora duas citações muito importantes da nossa querida Ellen White sobre a missão da obra médica missionária. Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria lançar mão da obra médica missionária. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais. Por toda parte morrem pessoas, à míngua de conhecimentos das verdades que nos foram confiadas. Conselhos sobre Saúde 425. Outra citação diz: deve ele ter um conhecimento prático das causas das enfermidades e deve saber como aplicar tratamentos simples para que possa aliviar os sofredores, mediante a prática de seus princípios simples. Aqui eu vou dar uma pausa nessa citação, porque tem vários problemas entre os terapeutas naturalistas. Por quê? Infelizmente, está tendo muitas mensagens adversas sobre um único alimento. E quando é trazido para o povo, está dificultando muito o entendimento do povo, por muitas vezes criando ataques e causando separatismo entre o povo ouvinte da mensagem de saúde, usando púlpitos e internet, prejudicando mais a obra do que beneficiando ela. Continuando então a citação, diz o seguinte: os doentes e sofredores são aliviados com os tratamentos simples, e campos que de outro modo não poderiam ser atingidos tornam-se interessantíssimos campos de ação. As sementes da verdade lançadas em boa terra, a grande necessidade dessa obra, e o mundo está aberto para ela. Deus queira que a importância da obra médica missionária seja compreendida e que novos campos possam ser imediatamente penetrados. Então a obra do ministério será conforme a ordem do Senhor. Os enfermos serão curados e a pobre e sofredora humanidade será abençoada. Conselho sobre Saúde, página 463. Nossa missão, como ATA, é o reconhecimento dos terapeutas cristãos e adventistas, gerando resultado dentro da ética e legalidade para atender as expectativas dos nossos credenciados, diminuindo o preconceito no atendimento clínico terapêutico entre igrejas e instituições, gerando o reconhecimento dos terapeutas naturalistas. Nossos valores da ATA são responsabilidade, ética do terapeuta cristão, satisfação do cliente, profissionalismo, eficiência e equilíbrio, inovação, temperança e otimização. A nossa visão é agregar conhecimentos visando melhoria contínua nos processos internos, na qualidade dos serviços prestados pelos nossos credenciados e manter um bom relacionamento com os nossos terapeutas credenciados por essa associação, levando a missão do grande médico missionário nosso Senhor Jesus Cristo. Dou a palavra para a nossa vice-presidente, Andressa Marvila. A ATA ela tem como objetivo atuar junto aos terapeutas, capacitando os mesmos perante a sociedade e perante os órgãos também de fiscalização, para conduzi-los a um comportamento profissional, ético e cristão, para que possam adquirir confiança através de conhecimento e transmitirem essa confiança para os seus pacientes, bem como atuar junto à população através de esclarecimentos como conduta, profissão, atendimento, produto e outros que possuem fundamentos terapêuticos 100% naturais e necessitam também de esclarecimento. Diferentemente de outras instituições, nós não lutamos pela regulamentação da profissão junto à Brasília, pois sabemos que para uma profissão ser regulamentada, embora já haja um projeto de lei em Brasília, devemos primeiro organizar os nossos terapeutas,
e atuar junto à sociedade, que são bases sólidas para argumentos parlamentares a nível de reconhecimento nacional. Existem duas formas de regulamentação profissional. 1. A regulamentação exclusiva pelo Estado cria uma organização associativa de representação de categoria ou classe profissional que atua como conselho de regulamentação, tem sua atuação e alcance nacional e oferece um registro profissional. 2. Regulamentação exclusiva pelo mercado. Cria uma organização associativa de representação da categoria profissional ou de classe que atua como entidade autorregulamentadora, tem sua atuação e alcance nacional e oferece um registro profissional, nesse caso, a Associação dos Terapeutas Adventistas, a ATA. Existem casos em que organizações associativas de representação de classe profissionais atuam em áreas com alcance municipal ou estadual. Isso acontece porque a sua proposta é por tempo limitado, busca outros objetivos ou objetiva o desenvolvimento profissional municipalizado. Qualquer outra entidade com atuação jurídica diferente ao acima citado não tem suporte jurídico para regulamentar ou autorregulamentar o profissional terapeuta. Por isso, a Associação Terapeutas Adventistas, ela se encaixa na segunda regulamentação exclusiva. Por isso, então, qualquer outra entidade de atuação jurídica não tem suporte jurídico para regulamentar ou autorregulamentar qualquer profissão. Entidade como sindicatos, federações, confederações, cooperativas, sociedade ou associações com registros em áreas divergentes, bem como ONGs e ONCIPs. Existem dezenas de entidades que querem representar os profissionais terapeutas no Brasil, mas é preciso saber separar a área de atuação de cada uma delas, citando como, por exemplo, os sindicatos, que são entidades patronais, atuam apenas no âmbito jurídico trabalhista, representam o empregado perante o empregador, diferente da ATA, que atua em todas as áreas de atuação de um terapeuta. Com exceção, é claro, a ATA não tem área trabalhista, que é a atuação exclusiva de um sindicato. Em casos em que o terapeuta possuir ou não um registro profissional e for atuar como empregado, com carteira assinada, consideramos então importante uma filiação sindical para representá-lo perante o seu empregador, no caso, uma carteira assinada, ou até mesmo junto à Justiça do Trabalho, aonde a nossa instituição ATA não tem alcance representativo. Tome cuidado com entidades fantasmas que têm sido criadas em nosso território nacional, que só existem com o objetivo de legitimar os seus cursos ou produtos e chegam até a oferecer algum tipo de registro, mas estas não têm o objetivo de construir, mas de aproveitar-se dos terapeutas desavisados ou desinformados para o mercado de trabalho. Verificamos a existência de entidades que se representam como sociedades, ONCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, querendo autorregulamentar nossa profissão. Mas a lei é bem clara a esse respeito, e é essa lei que eu quero citar agora. A Lei 9.790, de 23 de março de 1993. No artigo 1 diz: podem qualificar como OCIP as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, que têm sido construídas e se encontram em funcionamento regular há no mínimo 3 anos, desde que os representativos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por essa lei. Artigo 2. Não são passíveis de qualificação como OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, ainda que dediquem de qualquer outra forma atividades descritas no artigo 30 desta lei. 1. As sociedades comerciais. 2. Os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional, como podem
Como podem constatar, associações como sindicato, de classe ou categoria profissional não podem ser uma OCIP. Logo, uma OCIP não pode representar ninguém. A Constituição Federal assegura a liberdade econômica integrada, a livre iniciativa, livre exercício de profissão e liberdade de concorrência gravada nos artigos desta lei. Todavia, admite a intervenção regulatória na atividade econômica para assegurar padrões mínimos de capacitação e de qualificação, garantir a livre concorrência e proteger os direitos dos consumidores, clientes e pacientes. A autorregulamentação profissional é uma das modalidades de regulação da atividade econômica feita pelos próprios interessados. O legislador reconhece a relevância da atividade e cria conselhos de regulamentação, ou são criados pelos próprios profissionais como uma autorregulamentação, os quais são formados e dirigidos pelos profissionais que integram o segmento objetivo da regulamentação, no caso, a ATA, a Associação Terapeutas Adventistas. Por força da lei, somente profissionais regulamentados possuem conselho, citando assim o advogado, o médico e outras profissões. Não existe conselho de autorregulamentação, então não existe conselho dos terapeutas, por ser uma profissão ainda autorregulamentada. Isso é uma invenção, ao dizer que precisamos estar em sindicatos e precisamos também estar em um conselho. A lei determina que a autorregulamentação não necessita. Lembrando que você, diante da lei, só necessita de um sindicato se precisar dos seus serviços trabalhistas. Mas existe entidade de representação profissional criada apenas para a autorregulamentação. Aí entra a Associação Terapeutas Adventistas. Como a ATA, por exemplo, que é uma entidade associativa de representação de categoria profissional, amparada pela Constituição Federal nos termos do artigo 5º, incisivo 17 e incisivo 21, do Código Civil Brasileiro, artigo 53 ao 61, artigos 53 ao 61, e da consolidação da Lei do Trabalho no artigo 511. A atividade de terapeuta no Brasil não é uma profissão regulamentada pelo governo, mas é alvo de forte fiscalização por parte dos órgãos federais, estaduais e municipais, e já tem sua profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho, sendo a mesma listada na CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Quase todas as profissões no Brasil não são regulamentadas, inexistente o Conselho Federal ou Regional para estas. Mesmo assim, a sociedade atual exige uma comprovação de profissional capacitado. Por isso, a autorregulamentação de profissões não regulamentadas, como a do terapeuta, possui uma entidade de representação profissional amparada pela lei. Com isso, a ATA fornece aos seus filiados um registro profissional estruturado na autorregulamentação, através do certificado de responsabilidade técnica, sendo esta considerada por muitos como uma garantia de legitimidade de uma profissão ainda não reconhecida pelo governo federal, mas já reconhecida pelo Ministério do Trabalho e pela parte da sociedade brasileira. Existem profissões terapeutas que ainda não são filiadas em uma entidade de representação de categoria profissional. Contudo, um profissional terapeuta filiado, portador de um registro profissional de uma associação, possui a sua capacitação comprovada pela instituição. A ATA atua única e exclusivamente na autorregulamentação profissional dos terapeutas, através de uma adesão profissional, mas nós nos orgulhamos de prestar diversos serviços aos nossos credenciados. Entre eles, a possibilidade de divulgar os seus cursos e produtos. Entre nossos serviços estão o Sistema de Ensino à Distância, registro de cursos, registro e autentificação do certificado, emissão de certificação pública para órgãos de fiscalização, Carteira Nacional e Internacional, contrato de atendimento na área da saúde com arbitragem na ATA, entre muitos outros, e de uso exclusivo dos nossos credenciados. A anuidade ou mensalidade são
utilizadas para a manutenção da existência da associação e seus gastos como sites, CNPJs, etc. E investimentos em ação social através do departamento terapêutico, em ação e são voltados exclusivamente para o fortalecimento da nossa profissão, em vista que a ata não objetiva lucros financeiros. Da autorregulamentação. Fiscalizar a atuação do terapeuta cristão e adventista com relação às terapias místicas e espiritualistas, assegurando que os serviços prestados estejam dentro de sua capacitação e dentro de suas terapias 100% naturais. Orientar o terapeuta sobre o exercício de sua profissão, contribuir para a ética e credibilidade na profissão do terapeuta cristão, regular os limites de atuação do terapeuta nos casos omissos pela lei, registrar, cadastrar e atualizar anualmente os dados dos terapeutas afiliados, através de um registro profissional baseado no certificado de responsabilidade técnica da associação profissional. Promover o reconhecimento do terapeuta junto à sua igreja e à associação cristã e à associação adventista do sétimo dia, emitindo cartas de recomendação da associação ATA em qualquer âmbito que o terapeuta precisar. Promover treinamento e aprimoramento do conhecimento do terapeuta. Divulgar e discutir temas como ética profissional cristã, áreas de atuação e o exercício legal da profissão dos terapeutas. Representar a profissão dos terapeutas em eventos de qualquer natureza social. Integrar profissionais terapeutas através de encontros, simpósios e fóruns. Difundir resultados de pesquisa e inovação nas áreas de atuação do terapeuta. Por isso, está sendo criado dentro da ata ACCN, Centro de Ciências Naturais. Difundir resultados de pesquisa e inovação nas áreas de atuação do terapeuta. Serão catalogados em nosso banco de dados estudos científicos que comprovam a eficácia da mensagem de saúde dada a Ellen White. Promover entre os terapeutas estudos científicos seguros, catalogando tratamentos terapêuticos. Contribuir com a sociedade na formação de profissionais terapeutas capacitados. Apoiar e promover atividades para melhorar o posicionamento dos terapeutas ou futuros terapeutas no mercado de trabalho. Abrir portas para o terapeuta atuar junto ao SUS. Passo a palavra agora para a nossa presidente, que fará o discurso de posse. Como presidente da ata da associação ATA Terapeutas Adventistas, é da minha responsabilidade a consecução das finalidades da associação, através do planejamento e tomada de direção. Como representar a diretoria e os terapeutas em todo o território nacional. Dou início agora aos delegados dessa Assembleia para a posse de seus cargos dentro da presidência, da diretoria e dentro da associação. Andressa Marvila como vice-presidente da ATA e também presidente da CCN. Muito obrigada. Certinho. Como vice-presidente da ATA, é a minha função
auxiliar a presidência e a diretoria em suas funções de planejamento e tomada de decisões, bem como representar a diretoria e os terapeutas em todo o território nacional. Pedro Henrique da Silva, como tesoureiro e diretor DAT. Meu Deus, quanta mão. Bom, a tesouraria ela tem a função de administrar os fundos e rendas da entidade conforme as decisões da diretoria, sob a fiscalização do Conselho Fiscal. Orientar a arrecadação da receita e execução das despesas da entidade, executar as despesas autorizadas pelo presidente, zelar pela execução atualizada do serviço de contabilidade, participar do Conselho Fiscal, representando a diretoria em caráter informativo, se convocar, baixar instruções normativas quanto à ordem contábil e orçamentária, supervisionar os serviços de tesouraria, controlando seu movimento, remanejando os fundos e recursos existentes de acordo com a diretoria. Determinar medidas necessárias no sentido de agilizar e racionalizar as cobranças de taxas e contribuições associativas. Emitir parecer sobre compras de material permanente, contratados e outras transações comerciais da Associação Terapeuta Adventista. Como diretor do DAT, na verdade esse departamento nasceu na necessidade que vimos de, quando tivemos os eventos, na parte prática, literalmente, vamos cuidar também dos estacionamentos e também com o carro de apoio e com o profissional da área de saúde, caso tenhamos algumas emergências durante os nossos eventos. E também estaremos no apoio, juntamente com informações e tudo relacionado à programação dos eventos. Maximiliano Lima, como tesoureiro e contador. A função de um contador dentro de uma associação é fornecer informações aos usuários internos, que são os de dentro da empresa, os associados, e aos usuários externos também. Ou seja, não pode faltar desde a sua fundação até o seu desenvolvimento, apoiando nos planos e nas metas para o crescimento da associação, assegurando também a sua sobrevivência, alertando e atualizando de suas responsabilidades fiscais, como leis, normas e impostos,
além de fornecer também informações que ajudam os gestores a tomar decisões informadas e embasadas em dados, como tesoureiro e contador dessa instituição. Como os restantes dos delegados dessa Assembleia não estão presentes, estaremos assinando o documento de posse. Não assina, senão você vai demorar muito. Então não vai assinar. Não, você só vai... Não, a gente vai assinar internamente. Não vai assinar. Não, a gravar. gente só está dizendo para as pessoas que vai ser assinado por delas. Eliane Rodrigues, como secretária executiva. Olá, sou Eliane Rodrigues, secretária executiva da Associação Terapeutas Adventista. Secretariar as reuniões da diretoria. Encarregar-se com o presidente e vice-presidente da correspondência da entidade. Manter organizado o quadro associativo da entidade. Dar parecer sobre quaisquer matérias referente ao estatuto, regimentos, regulamentos, códigos e normas que regem a Associação Terapeutas Adventista e as entidades com que se relacione. Coordenar conselhos para reformas estatutárias. É de competência da secretária executiva isentar-se parcial ou total os associados de suas contribuições sociais nos termos do Estatuto. Decidir os pedidos de licença e desligamentos dos associados da ata. Compete à secretária executiva manter as atas da diretoria, do plenário, do conselho clínico científico e da comissão eleitoral sob sua guarda. Organizar, dirigir a catalogação das resoluções, instruções, normativas dos órgãos da Associação Terapeutas Adventista ATA. Exercer outras atividades peculiares ao cargo. Secretariar e organizar a Associação Terapeutas Adventista ATA. Tânia Silva. Olá, meu nome é Tânia Mara da Silva. Faço parte da diretoria social da ATA, Associação de Terapeutas Adventistas. O primeiro passo de cada profissional terapeuta em se credenciar será através do site oficial e após esse processo, as demais informações e conclusão do cadastro será feito através da secretária da ATA. Profissional terapeuta, agora seu trabalho terá o reconhecimento e valor merecido, e a diretoria da ATA vai te representar e apoiar. Arlete Lopes, como diretora social. Sou Arlete Lopes, diretora social da Associação Terapeutas Adventistas, e como diretor social tenho o dever de representar bem os terapeutas. E é de competência do diretor social representar a associação ativa ou passivamente em conjunto com o diretor-presidente ou com quem o substituir. E também é de competência do diretor social promover, dirigir e orientar a integração social dos associados através de atividades socioculturais. E também é de competência do diretor social organizar e acompanhar congressos, festas e eventos promovidos por esta associação. Cabe a ele também zelar pelo bom relacionamento da diretoria, da associação e dos terapeutas credenciados. Elaborar, coordenar, analisar e executar programas em diferentes áreas, como, por exemplo, assistência social,
educação, saúde. E também cabe manter o contato com coordenadores e grupos que tenham afinidade com a Associação de Terapeutas Adventistas. Também é de competência do diretor social, responsabilidade plena com a execução deste trabalho, pois o intuito é o bem-estar dos terapeutas adventistas. Então, o diretor social tem a responsabilidade de manter a comunicação entre os membros da associação e também promover a integração social entre eles. Célia Rabelo, como presidente de projetos e vice-presidente da CCN. Olá, queridos. Eu sou Célia Rabelo, vice-presidente da CCN, Centro de Ciências Naturais, que está dentro da ATA, que é a Associação dos Terapeutas Adventistas. Eu tenho vários projetos para a CCN. Um deles, catalogar os protocolos dos terapeutas em nome do autor. Isso mesmo, vamos catalogar todos os protocolos dos terapeutas e colocar no nome de cada um que desenvolveu esses protocolos. Sou responsável pelo planejamento e aquisição e execução de protocolos. Esses protocolos, eles serão registrados em bancos de dados de estudos científicos seguros. Outro projeto é arrecadar fundos para a CCN, Centro de Ciências Naturais. Catalogar os protocolos de Ellen Gold White, entre outros ensinamentos dela. Nós sabemos que Ellen Gold White deixou vários escritos que nos ajudam com a saúde física, mental e espiritual. A CCN, ela confirma os escritos sobre saúde de Ellen Gold White. Eu sou acadêmica de ciência, membro da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, Abrace. Sou naturopata científica e especialista em alimentação plant-based. Fico feliz em poder ajudar. Olá, eu sou Amanda Marvila. E a biomedicina é uma área muito importante, porque estuda muitos estudos científicos, que é muito importante para a CCN, o Centro de Ciências Naturais, para que sempre esteja atualizada e com ações seguras. Eu, como alguém que empreende na área da sommelier natural, estou sempre lendo os estudos científicos da área naturalista. Então, não só como na área da biomedicina, mas como no empreendedorismo, posso contribuir para a CCN, o Centro de Ciências Naturais, sempre atualizando os bancos de dados. Valdo Santos, como conselheiro. Olá, meu nome é Valdo, conselheiro eleito da Associação Terapeutas Adventistas. O conselheiro dá credibilidade à associação e ajuda a criar conexão com a comunidade de negócios. Os conselheiros são essenciais para o crescimento e fortalecimento da rede de relacionamentos institucionais. Analisamos as sugestões de terapeutas, aconselhando a direção a tomar a melhor decisão. Paulo Ribeiro, como conselheiro. Eu sou Paulo Ribeiro, sou conselheiro da ATA, Associação dos Terapeutas Adventistas. Estou muito feliz por essa conquista dessa associação para dar mais credibilidade para os terapeutas que saem por aí afora, cumprir o rol de Jesus, que é levar um pouco de saúde para as pessoas e assim poder cumprir com a pregação do Evangelho, porque quando a pessoa recebe a saúde, ela também fica mais aberta para a conexão espiritual. Eu, como conselheiro, uma das minhas funções é dar mais credibilidade à própria associação, ajudar na criação e conexão de comunidades de negócio, poder analisar sugestões terapêuticas, porque às vezes
o próprio terapeuta ele quer sugerir uma ideia ou fazer uma coisa, então eu estou aí para aconselhar se aquela ideia é boa ou não, ou se é viável, trazer para a associação, levar para a direção, aconselhar a direção também nas tomas de decisões futuras ou presentes, e também fortalecer mais a rede de relacionamento institucional entre a associação e a Igreja Adventista. Que Deus abençoe cada um dos participantes. Essa associação vai ser realmente uma bênção para a comunidade adventista. Bibiana Carvalho, como secretária CCN. Olá, eu sou Bibiana Carvalho, sou formada em Naturopatia Clínica e eu sou a secretária do Centro de Ciências Naturais da Associação de Terapeutas Adventistas. Eu estarei recebendo via WhatsApp os protocolos terapêuticos para estar registrando no banco de dados do Centro de Ciências Naturais. Eu estarei disponível para auxiliar e ajudar no que cada terapeuta precisar para esta finalidade. O Alisson Almeida, como colaborador. Olá, meu nome é Alisson Almeida. Eu faço parte da Associação dos Terapeutas Adventistas como um colaborador, né? Meu foco principal é estar trabalhando em conjunto com a associação, principalmente estabelecendo e abrindo a oportunidade dentro do governo, dentro das associações adventistas, da União e assim por diante, a gente trazendo a oportunidade para dentro da associação, né? Graças a Deus, devido a vários anos dentro de Brasília, a gente tem boa comunicação entre os órgãos e assim a gente vai conseguir subir bastante os terapeutas no Brasil através da ATA. Stephanie Christian, como correspondente jurídica. Olá, meu nome é Stephanie Christian e eu sou agora correspondente jurídica da Associação de Terapeutas Adventistas. E eu venho por esse vídeo, me apresentar para que vocês saibam que agora eu vou estar ajudando vocês nessa questão jurídica, caso vocês precisem. Então, assim, além de a Associação de Terapeutas Adventistas vir para poder ajudar vocês, estar resguardando o direito de vocês, porque eu entendo que todos os terapeutas, eles devem ter os seus direitos resguardados enquanto profissionais. Vocês são profissionais sérios e precisam cada vez mais de afirmar e poder regularizar, poder estar fazendo com que a profissão de vocês sejam reconhecidas de forma profissional, com um olhar diferente. Então, assim, eu acredito que essa associação, ela vem para isso, para poder fazer com que vocês tenham mais profissionalismo. Então, isso é muito bacana, essa iniciativa, e principalmente, de uma forma mais também seletiva com os adventistas, com terapeutas adventistas, porque isso também diferencia um pouco. Então, que Deus possa abençoar essa missão, que eu acredito que isso é uma missão, e que Deus possa também fazer com que eu seja um instrumento, nessa associação, podendo ajudar vocês, nessa jornada. E se vocês tiverem alguma dúvida jurídica, podem me procurar, eu vou deixar o meu contato profissional para que vocês possam estar tirando a dúvida de vocês, no âmbito profissional. Se tiverem algum problema, a gente tem uma equipe jurídica por trás para poder estar assessorando de alguma forma vocês em caso de mover alguma ação judicial, ou também se vocês precisarem de alguma documentação e tem essa dúvida. Tudo isso a gente pode estar tirando, tanto por e-mail, tanto por WhatsApp. Podemos estar fazendo essa assessoria, essa forma, de poder estar dando esse respaldo para vocês, porque isso é muito importante. A gente precisa saber quais são os nossos direitos, e aqui não vai ser diferente. Pelo contrário, eu acredito que é muito importante cada vez mais os terapeutas saberem, daquilo que são os seus direitos, e com certeza, no âmbito ali do seu atendimento, saber que está sendo amplamente respeitada uma norma. Isso é muito importante para que possa fazer com que o profissionalismo de vocês fique sempre demonstrado. Então eu acredito que isso vai trazer exatamente esse objetivo.
Então eu agradeço muito, vim aqui apenas fazer um vídeo rápido para poder me apresentar. Se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, eu vou deixar o meu WhatsApp profissional e que Deus abençoe essa missão. Que Deus abençoe muito, que a partir de hoje eu entendo que vai ser um marco para a terapia, né, para os terapeutas adventistas nesse Brasil. Que Deus possa abençoar a todos. Um super beijo e fiquem com Deus. Eu sou o pastor Marcelo Elves, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para esta região aqui da cidade de Miracema. Eu tenho aqui 4 congregações que eu administro juntamente com a minha equipe. Quero dizer exatamente que estou apoiando aí a ATA, que é a Associação dos Terapeutas Adventistas. Nós temos aí, já lemos as cláusulas desse contrato e pude perceber realmente de que ele está pautado com as diretrizes e as normas estabelecidas pela Associação dos Terapeutas, né, do Brasil. Eu quero dizer também, né, a vocês que nós temos uma filosofia com relação a esta questão da terapia, né, que são o uso dos recursos que Deus disponibilizou para cada um de nós, que são os 8 remédios naturais. Por exemplo, a luz solar é um deles, o descanso, e os 8 remédios eles estão incluídos aí em água também, diversos remédios que talvez até vocês já conheçam, né? Eu só queria deixar aqui um detalhe para vocês que são profissionais desta área, de que o uso desses 8 remédios naturais é de suma importância para que nós possamos ter uma boa saúde. E eu achei a melhor definição de saúde quando eu estive lá no curso de teologia, né, onde o professor ele disse que saúde é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Portanto, a Igreja Adventista ela trabalha exatamente nessas 3 áreas, né, onde essas 3 áreas elas devem estar em harmonia, o físico, o mental e o espiritual. Portanto, nós, como pastor adventista, temos as nossas diretrizes, né, temos as nossas normas pautadas na palavra de Deus com relação ao que realmente é o tratamento natural, a terapia natural. E uma delas, como eu já falei, a luz solar, né, a água, o descanso e assim sucessivamente, ok? E que vocês sejam bem-vindos a esta associação, né? E dizer que os nossos púlpitos eles sempre estarão abertos para os palestrantes, desde que sigam as normas corretas estabelecidas pela associação, né? E uma delas é os princípios estabelecidos com relação aos tratamentos naturais, né? E com relação à medicina alternativa, né? Que ela é muito mais extensa do que nós imaginamos, né? O que seria a medicina alternativa, né? O que nós entendemos? E nós temos algumas diretrizes com relação à medicina alternativa, né? Estabelecido pelos princípios da nossa igreja. Mas que Deus abençoe você, que você possa ser bem-vindo a esta associação e que possamos juntos, né, fazer um trabalho para poder ajudar aquele que precisa, aqueles que precisam das nossas colaborações e do trabalho que vocês têm desenvolvido já há algum tempo. Que Deus abençoe a todos, é o meu desejo para cada um de vocês. Convido nesse momento a todos os presentes para a assinatura do livro da ata.
Dado início, então, no dia de hoje, dia 27 de agosto, a ata da Associação Terapeutas Adventistas. Iniciamos, então, as nossas atividades legais em todo o território nacional. Nesse momento, então, agradecemos a todos vocês que estiveram presentes aqui, neste local, realizado no auditório da Secretaria de Educação em Miracema, no Rio de Janeiro.